Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nas últimas duas mensagens, e agora com essa daqui, nós estamos vendo a possibilidade de ser morto para o pecado. Morto para o pecado. A ideia é que o pecado era o nosso rei, o soberano do destino da nossa alma. O nosso pecado falava: você é condenado por causa de mim, o pecado, e você vai morrer e passar a eternidade sem Deus, sem poder ir para o céu. E Jesus, o Rei dos Reis, ele arrancou a coroa da cabeça do pecado e colocou essa coroa na cabeça da graça de Deus. E agora quem recebe Jesus tem a graça como o rei do seu destino. E a graça diz: você que recebeu Jesus vai viver para sempre. Não tem como você ir para o inferno, é impossível. Jesus resolveu a questão do seu pecado. O pecado do seu passado, o pecado do seu presente, o pecado do seu futuro. Você era condenado, agora você é salvo. Antes você tinha só a morte como seu destino, agora você tem a vida eterna. Não vida temporária, mas a vida eterna. Aqui, falando sobre ser servo e o reino, e ser servo do rei, pecado, ou no caso, graça, ele continua com essa ideia desse servidão, ou escravidão também. E eu gostaria de ir para uma outra passagem com os irmãos para mostrar o que Jesus já falou sobre isso. Então, mantendo o dedo aqui em Romanos 6, vamos para João 8. Então eu falei sobre a morte para o pecado. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a escravidão ou servidão ao pecado. Especificamente as palavras de Jesus. Aqui em João 8, versículo 34, nós lemos o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Você, na verdade, pode usar aqui a palavra escravo, porque a força da palavra servo na língua original é escravo. Você não tem escolha. Se você comete pecado, é porque você é servo ou escravo dele. E isso quer dizer que o pecado é o rei da sua vida. Ele que manda, ele que exige. E você peca porque ele está mandando na sua vida. Eu não quero servir ao pecado. Jesus diz em João 8, não aqui em versículo 34, mas em versículo 32 o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, em outras palavras, para eu ser salvo da escravidão do pecado,
A verdade tem como me dar liberdade. Eu posso escapar à escravidão do pecado. O que eu preciso? Jesus diz aqui, eu preciso da verdade. Da verdade. O que é a verdade? Quem é a verdade? A Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Nós precisamos então de quem? De Jesus. Jesus nos deu o Evangelho. O que é o Evangelho? Essa verdade. Que Ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou. E a Bíblia diz, todo aquele que crê nele será salvo. Então, com essa ideia, Jesus diz que todos nós somos servos ou escravos do pecado. E todos nós precisamos de libertação do pecado. Agora vamos voltar, por favor, para o livro de Romanos. E essas coisas são basicamente a introdução para a mensagem que Paulo tem para nós aqui, o Espírito Santo tem para nós, em Romanos 6. Na semana passada, eu mostrei para os irmãos como nós morremos com Cristo na hora que recebemos Jesus como o nosso Salvador. Eu preciso de ajuda. Elias, vem aqui de novo. Vitor, vá lá no banheiro e pega o vaso de flores na pia, por favor, tá bom? Ok. Você pode me ajudar? Vamos colocar essa mesa daqui, só para poder ver melhor o Elias. Elias, eu quero que você deita em cima da mesa, tá bom? Elias está morto. Obrigado, Vitor, você pode voltar para o seu lugar. Segura esse daqui. Isso mostra que ele está morto, tá bom? Ele é só um móvel agora. Ele está morto. Elias. Quando você está morto, eu posso condenar você, eu posso falar mal de você, eu posso fazer de qualquer coisa, mas você está morto. Morto, completamente sem vida, e na verdade não tem ninguém que consegue condenar ele. Oh, agora você vai ser preso, Elias. Não, ele está morto. Não tem como. A Bíblia nos ensina que quando você recebe Jesus, você morre para o pecado. Isso quer dizer que agora o pecado não é mais rei na sua vida. O pecado não pode, você vai cometer esse pecado agora. Não vai acontecer nada. Você vai pecar e você vai morrer e ir para o inferno. Ele já está morto. Não tem como. Se você aqui hoje à noite, vivo no seu corpo, se você já recebeu Jesus, você também está morto para o pecado. Completamente morto. O pecado não manda em você, o pecado não precisa ser seu rei, você está totalmente liberto do pecado, segundo Romanos 6. O pecado não pode ir para Deus e dizer, esse daqui é condenado. Não, está morto já. Morto para o pecado. Então diz aqui, em Romanos 6, versículo 8. Note esse daqui, Romanos 6, versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ok? Então, Jesus morreu. Certo? Foi crucificado. E nós morremos com Ele. Ok, deixa eu fazer uma pergunta. A Bíblia diz o seguinte, o salário do pecado é o quê? Mas se você já morreu, daí, você não precisa morrer pelo seu pecado, porque você já morreu para o pecado. Vocês estão comigo? Você já morreu para o pecado, então você não pode morrer pelo seu pecado. Há uma diferença.
Então, ele está morto em Cristo, morto para o pecado não manda nele, o pecado não condena ele, está morto. Certo? Você está morto? Está morto. Está vendo? Não pode fazer nada, você é morto. Isso, língua para fora, isso mesmo, melhor ainda. Morto ele. Beleza. Sabendo disso, ele diz aqui em versículo 8, cremos que também com ele viveremos. Hein? Alguém me diga, após 3 dias, esse Jesus Cristo que morreu fez o quê? Você está morto ainda. Ele ressuscitou, certo? Jesus ressuscitou. Então, por favor, pega uma caneta aí e marca na sua palavra, na sua cópia da Bíblia, aqui, versículo 8, a palavra cremos. Cremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Porque se eu morri com Ele e Ele ressuscitou, então eu vou ressuscitar. E na verdade, essa ideia de viveremos no tempo futuro na Bíblia, na verdade, quer dizer a ideia de se isso já aconteceu, então no futuro vai acontecer essa nova vida, essa ressurreição. Mas se você já morreu com Cristo, na verdade, você já ressuscitou com Ele espiritualmente. Como você já está morto espiritualmente, você já ressuscitou espiritualmente. Então, parece triste, mas na verdade essa morte é boa. É a menor morte possível, porque você morreu para o pecado, para não morrer pelo pecado. Versículo 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora, com aquela caneta abençoada que você tem, marca essas palavras no versículo 10. Uma vez. Uma vez. Pergunto para vocês, quantas vezes Jesus morreu? Uma. E quantas vezes ele precisa morrer? Uma. Quantas vezes Jesus precisa morrer pelo nosso pecado? Uma vez. Uma vez. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, nós sabemos é impossível Jesus morrer de novo. Impossível. Não existe necessidade. Se pelo sangue derramado dele na cruz, ele cobriu todos os pecados dos que creem nele, do passado, do presente, do futuro, ele não precisa morrer de novo. Nós não precisamos de um Salvador cada vez que nós pecamos. Ele já lidou com tudo. Então diz aqui, note de novo, versículo 9 e 10. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Já não morre, a Bíblia diz isso, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Mas se eu morri com ele e ressuscitei com ele, a morte não tem domínio sobre mim também. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, eu recebi Jesus, daí eu morri com ele. Através disso, ele me deu o poder da ressurreição e agora eu vivo, versículo 10, para Deus. Eu fui sobrenaturalmente transformado. Novamente, a salvação não é uma decisão humana para seguir uma igreja, ou viver melhor, ou colocar moralidade na minha vida. A vida cristã, ou melhor falar, a salvação é um ato de Deus dentro do crente que transforma o crente sobrenaturalmente. É algo que o homem não consegue criar dentro de si. Então, se você já recebeu Jesus, você está morto. Permanentemente para o pecado. Morto. Mas com nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. Daí, muita pessoa luta com isso e fala, será que eu sou salvo
porque eu não me sinto salvo. E muita gente fala que se você errar, você vai perder sua salvação. E eu acho que para ser salvo, não sei, mas parece que você tem que, viver sem pecar. Não pode ter pecado, ou você não vai ser salvo. Irmãos, essas dúvidas não vieram de Deus e não vieram da Bíblia. Se você já morreu para o pecado por receber Jesus, você já ressuscitou espiritualmente e não tem como morrer de novo. É impossível. Você não será condenado. Então chega o mandamento aqui de reconhecer esse fato. De novo, reconhecer esse fato de ser morto e ter nova vida em Cristo. Note aqui versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é interessante isso que ele precisa falar isso? Marca essa palavra, por favor. Na verdade, marca essas duas coisas. Considerai-vos e certamente. Não há espaço nenhum em Romanos 6:11 para dar a ideia que a salvação é algo frágil. Algo que pode ser facilmente perdida. Se você errar um número de vezes, já era. Não, ele diz aqui, o problema é que nós ficamos meio assim, será que eu sou salvo? É como eu estava ensinando no Instituto Bíblico em São Paulo, e o homem lá, eu falei, você é salvo? Ele falou, sim. Eu falei, você tem quanto por cento, eu não me lembro como eu perguntei, de certeza da sua salvação? E ele falou, 80%. Irmãos, 80% não é legal. Você vai querer 100% de certeza que você é salvo. Ele diz aqui, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivos para Jesus quer dizer, agora eu vou viver para a glória dele. Ele é meu novo rei. Eu vou seguir a ele. Eu vou fazer a vontade dele. Então sim, morto para o pecado, vivo para Deus. Daí, com esse reconhecimento, vem a rendição. Rendição. Rendição, eu imagino alguém numa guerra que levanta uma bandeira branca e faz assim. Eu me lembro de ver isso várias vezes nos desenhos do coelho e outros assim. Você lembra disso? Pois é, assim, tipo, rendição. Eu desisto. Você ganhou. Eu perdi. E quando você recebe Jesus como seu Salvador, existe a necessidade de ter rendição e falar, ele me salvou, agora ele é meu rei. O pecado não é mais o meu rei. Eu não sou mais o servo do pecado. O pecado não pode mandar a mim. O pecado não pode me mandar para o inferno. Eu estou morto para o pecado. Eu tenho um novo rei. Então note aqui, Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Alguém me ajuda? Qual o significado da palavra concupiscências? Desejos pecaminosos. Então, o pecado vem com desejos pecaminosos, desejos errados. Ele diz aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ok, agora precisamos ver algo. Elias ressuscita. Levanta-te, por favor, e fica aqui. Pode deixar as flores na mesa. Elias é o cara, né? Ele ajuda com tudo. Agora, presta atenção. Você está acordada? Bom, Elias ressuscitou espiritualmente em Cristo. Mas aqui,
em versículo 12, marca essas duas palavras, corpo mortal. Corpo mortal. Isso quer dizer, ele sobrenaturalmente já ressuscitou dentro de si, na alma, vamos dizer, no espírito. Ele na verdade, é o próprio espírito dentro dele que ressuscitou. Mas ele, preste atenção, isso é importante entender, ele ainda tem um corpo, versículo 12, mortal. O que é algo mortal? Algo que morre, ok? Então agora, ele tem nova vida dentro de si e ao mesmo tempo a carne aqui, e nossa carne gosta do quê? Da santidade ou do pecado? Do pecado. Então agora, esse homem, salvo pela graça de Deus, esse homem morto para o pecado, esse homem ressurreto em Cristo, esse homem transformado, destino, o céu, a glória, a vida eterna, esse homem ainda tem um corpo mortal. Ele então tem uma escolha. Ele tem todo o poder de Deus para servir a Deus, o rei dele. Ele tem o Espírito Santo, ele tem a Bíblia, ele tem a igreja para ajudar, ele tem o pastor para orientar, ele tem tudo isso. Mas ainda fica necessário exortá-lo o seguinte, versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, versículo 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros, né? Esses são membros, né? Os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Iniquidade é pecado. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, Elias, continuando a ilustração da rendição, é para ele apresentar a vida inteira dele para o novo rei. O rei dele era o pecado, agora o rei dele é Jesus Cristo. Então, Elias, para ilustrar isso, fique de joelhos aqui, olhando para as pessoas, por favor, olhando para lá. E coloca as mãos assim, Elias. Ok. E abaixa a cabeça. Ok. Agora, Elias, está fazendo muito bem hoje, né? Mas preste atenção, porque ainda que seja engraçado ver Elias desse jeito, e é engraçado mesmo, é uma verdade importantíssima para nós entendermos. Rendição. Senhor, o Senhor é meu rei, o Senhor pode ter as minhas mãos, os meus braços, o meu corpo. O Senhor é meu rei agora, e eu quero apresentar o meu corpo mortal para ti. Eu sou carnal ainda, eu tenho o meu corpo mortal. Meu corpo gosta de fazer coisas erradas, mas o Senhor me salvou e há uma luta dentro de mim. E eu não quero servir mais as coisas do meu passado. Eu não quero continuar naquele ritmo. Eu quero me render a Ti, eu quero entregar a minha vida para Ti. Aqui em Romanos 6, nós estamos vendo a nossa salvação e a nossa rendição. Morremos para uma vida e agora queremos andar com novidade de vida. Você pode ficar de pé, por favor, Elias. E pode sentar. Se eu precisar mais de você, eu chamo você para frente, tá bom? Obrigado, Elias. Então, ele diz aqui, para não deixar o pecado reinar no nosso corpo mortal, versículo 12. Versículo 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se você se lembra, quando você recebeu Jesus como seu Salvador, mais ou menos tem uma ideia de quando aconteceu, não necessariamente a data, mas você sabe que aconteceu algo e você é salvo, diga amém, por favor. Amém. Então, se isso aconteceu, você já morreu, você já ressuscitou, agora a sua responsabilidade é se render para Cristo. O Senhor pode ter tudo. Meu sogro sofreu muito com a certeza da salvação dele, mas ele conta a história, eu não vou contar tudo, mas ele fala do momento que ele
se rendeu totalmente para Jesus. Totalmente. Rendição não é a mesma coisa, não é salvação. Se fosse a mesma coisa, ele não precisaria de falar tudo antes de versículos 12 e 13. Mas há uma diferença. É possível, prestem atenção, é possível alguém receber Jesus, morrer com Cristo, ressuscitar pelo Espírito Santo e ainda não se render para Cristo. E a pessoa acaba tendo uma vida que dá o reino, vamos dizer, para o pecado. Porque você pode pecar. Levanta a mão se você entende, o salvo, a pessoa que já com certeza vai para o céu, ainda consegue pecar. Levanta a mão se você entende isso. É completamente possível. Por causa disso, existe Romanos 6 para nos ajudar. Mas você não vai para o inferno. É impossível. Inclusive, ele diz aqui em versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A Bíblia não está dizendo que Deus jogou fora a lei, mas ele está dizendo o salvo não está mais debaixo dela. Ela não condena você mais. Você é salvo 100%, completamente salvo. É impossível você ser condenado, porque agora você não está mais debaixo da lei, você está debaixo do quê? A graça de Deus. É impossível. Você é salvo permanentemente. Isso é tão pesado que vem a dúvida em versículo 15. Versículo 15 diz, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Mas tem gente, então, se eu estou debaixo da graça e a lei não tem mais autoridade na minha vida, vamos pecar, né? Quem tem essa atitude não entendeu a graça de Deus. Quem pensa dessa forma não entendeu. Eu não vou para o inferno, é impossível. O sangue de Jesus é suficiente e me salvou. Mas essa verdade não me leva a pecar, essa verdade me leva a querer servir a Deus. Eu nem tenho como explicar tudo isso, mas eu sei que eu fui transformado, eu sei. E eu não sirvo a Deus para ganhar o céu, ou para merecer algo com Deus. Eu sirvo a Deus porque Ele já me salvou. E todo crente que entende essas coisas, serve a Deus não para merecer a salvação, mas porque já tem a salvação. Já tem. Daí, note aqui essa dúvida, no versículo 15, Paulo responde, de modo nenhum, nós não vamos pecar porque nós não estamos mais debaixo da lei. Ele explica mais, no versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Em outras palavras, eu já era servo do pecado. É horrível. E muitas vezes as pessoas acham que servo do pecado, ou ao pecado, tipo, não parar de fumar, não poder parar de fumar, não poder parar de beber, não parar de ir para a pornografia, ou fornicação, prostituição, qualquer coisa. Beleza, é tudo isso, mas é todo tipo de pecado. Pode ser arrogância, egoísmo. Pode ser a falta de generosidade no seu coração, falta de amor. Pode ser tomar o nome do Senhor em vão. Pode ser adorar a Deus de uma forma errada. Qualquer coisa. E quando você ressuscita pelo poder de Deus espiritualmente, você começa, é um processo de santificação, mas você começa a perceber, eu não quero voltar para aquelas coisas que eram escravidão para mim. Eu não quero aquelas coisas. Era horrível. Eu me lembro de brigas que eu tinha com pessoas, brigas desnecessárias por causa do egoísmo e por causa da arrogância dentro de mim. Eu não quero voltar para aquelas coisas. Eu não quero. E não tem nada a ver
com o céu e o inferno. Eu já tenho o céu no meu futuro. Tem a ver com a vergonha, tem a ver com a imundícia, tem a ver com a escravidão mesmo, que eu não quero conhecer mais, eu não quero experimentar mais, eu não quero provar mais, eu não quero mais, não quero. Então, pela experiência do meu pecado no passado, que agora que eu sou salvo, me leva a dizer, não quero mais. Ele continua, versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Isso é interessante. Agora, Paulo diz para os romanos que receberam essa carta, ele fala para eles, mas eu conheço vocês, e vocês receberam Jesus. Note a linguagem dele aqui. Versículo 17. Obedecestes de coração os 10 mandamentos? Não, ele não fala isso. Obedecestes as boas obras mandadas por Deus? Não, ele não fala isso. Ele fala que obedecestes de coração a forma de doutrina. Doutrina a que fostes entregues. Agora, pergunto para vocês. Doutrina, essa palavra, na Bíblia, quer dizer o quê? Não é o que comumente nós ouvimos lá fora. Doutrina na Bíblia quer dizer ensinamentos. Não é usos e costumes. Não é uma lista de pode e não pode. Doutrina na Bíblia, procura a palavra se você precisar, quer dizer ensinamentos. Então, eles ensinaram o Evangelho. Jesus morreu por você, foi sepultado, ressuscitou. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles obedeceram essa doutrina e foram libertos, versículo 18, do pecado. Agora, eles são servos, versículo 18, da justiça. Servos da justiça. Daí ele continua. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque eres servos do pecado, estáveis livres, porque quando eres livres, versículo 20, vou tentar de novo. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Agora, para enfatizar mais, note versículo 21. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Eu tinha prazer em fazer certas coisas erradas e até em ser errado. Agora eu não tenho aquele mesmo prazer. O que eu cometia, sabe, tranquilamente, agora me traz uma agonia. Eu posso até ficar atraído, eu posso até cair no pecado mesmo, mas há uma agonia por causa da vergonha, que anteriormente eu não tinha. Mas a palavra de Deus operando em mim pelo Espírito Santo, porque eu vou voltar para aquelas coisas? Eu não quero voltar. Eu não quero voltar para as coisas que levam para a morte, que destroem casamentos e famílias e igrejas e meu relacionamento com Deus, coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. É uma vergonha. É uma vergonha falar mal dos outros. É uma vergonha não querer ajudar. É uma vergonha fornicar. É uma vergonha colocar coisas no corpo como drogas. É uma vergonha. Eu não quero. É uma vergonha. Eu não quero, não. Eu não quero. Eu posso acabar caindo. Mas é uma vergonha. Eu não quero. Versículos 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim,
a vida eterna. Essas duas coisas, eu já tenho essa vida eterna, mas também eu posso me santificar, me separar da vergonha, do pecado. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E com aquela caneta, mais uma vez, seria bom marcar essa palavra gratuito. Porque diz aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não paga, você não merece, mas ainda Ele dá. Você crê em Jesus, e você vai morrer para o pecado, e você vai ressuscitar. E você tem vida eterna.